né? Tinha ficado liso, total. Dei 20 mil e na hora ele disse, não é assim não, você tem que me dar mais 20 mil para entrar. Eu disse, mas aqui o combinado, levei um anúncio do jornal. Esse mesmo amigo que estava comigo no dia que eu disse que ia fechar, eu estava no escritório dele, no jornal, lendo o jornal, aí eu disse, eu vou comprar esse apartamento. Ele disse, tu é doido, como é que tu vai comprar? Tu não tem nem dinheiro para ir, meu amigo, eu vou comprar esse apartamento. O nome do edifício Rubi, ali atrás da igreja de São Gerardo. Aí vendi o carro, dei a entrada e quando foi para concluir o negócio, o cara queria dar para trás. Aí descobri que esse apartamento, a construtora era uma massa falida, tinha esse síndico e eu fui até o síndico, né, da massa falida e contei minha história. Ele disse, rapaz, ele não é nem louco de fazer isso com você. Eu sou o síndico, ele não poderia nem ter recebido esses seus, vamos supor, 20 mil reais de entrada. O seu financiamento é direto com a Caixa Econômica, não tem que dar nada a ele. Mas ele tinha ainda ali um standzinho de venda, né? Enfim, aconteceu. Aí fui à Caixa Econômica e o rapaz da massa falida, não, honrou o negócio, foi lá, fiz, então pronto. A casa era essa, né? Onde eu comecei essa confecção, praticamente sem dinheiro, nós não tínhamos sequer, Carlos, um talão de cheque. Não tinha um talão de cheque, só compramos pano para fazer 36, porque o dinheiro só dava para fazer 36. Aí as pessoas hoje perguntam assim, mas Elano, porra, é porque vocês trabalharam demais, vocês têm muita capacidade, vocês são tão... Eu digo, rapaz, não é isso. Acima de tudo isso, lógico que nós fizemos... O crescimento foi tão grande, cara, só para você ter ideia, que pessoas próximas diziam assim, esse dinheiro não pode ser da confecção. Isso não é algo saudável, porque foi muito rápido. Mas as pessoas também não enxergam o que é que o cara estava fazendo. Só para você também ter ideia, os nossos 4 primeiros anos de confecção, nós trabalhávamos todos os dias, de segunda a domingo, madrugada dentro. Nós não tínhamos sequer o direito de ir a uma praia, que era a coisa mais simples que tem para o ser humano, né? Porque a praia é muito de igual para todo mundo, né? O rico vai, o pobre vai também. É. Mas os 4 primeiros anos de confecção era só trabalhando. Agora imagina Deus abençoando intensamente o seu negócio. Tudo que você fazia, você vendia. E Deus colocando um monte de anjos bons na tua porta. Elano, mas como é que tu cresceu tão grande sem capital? Depois dessas 36 peças, né? Vendemos, pegamos dinheiro e foram aumentando, né? 70, 100... Mais pano. Pronto, mas aí tem um limite. Como é que esse cara vai aumentar a produção se o capital dele está bem reduzidozinho? E começamos a ver aqui em Fortaleza os vendedores de pano, né? Os atacadistas de tecido. E, mais uma vez, Deus guiando nossa vida, literalmente, né? E tem uma passagem antes disso, que a gente estava vendendo ainda, antes de começar a produzir, a gente estava vendendo algumas peças, né? Naquela época com a imagem de Nossa Senhora, de Jesus, ali na 13 de maio. E a gente sempre tem isso, né? No dia 13 de maio tem uma feira lá que o pessoal vende imagem, vende essas blusas e tal, texto. E naquela época a gente fez isso com um pequeno capital que a gente tinha e conseguimos vender talvez umas 100 ou 200 peças que a gente tinha levado para aquela ocasião. E na missa de meio-dia eu chamei minha esposa e disse, Vi, vamos fazer o seguinte, vamos pedir a Deus, né, que ilumine nosso caminho. E foi depois daquele pedido, eu acho que Deus viu, rapaz, esse casal está sofrido demais, Eu vou aqui amparar, e Deus acaba não desamparando os seus, né? E eu acho que o pedido foi tão forte que ele ouviu, acho não, tenho certeza. E assim, 2 meses depois a gente começou essa história de 36 peças, né? E logo depois a gente foi aumentando. Nós conhecemos também um fornecedor de tecido, o seu Luciano Cajazeiras, um cara que, rapaz, eu devo muito a esse cara, Chegamos para comprar a primeira sacola e nos tornamos o maior cliente dele durante aí 4 ou 5 anos, comprando praticamente toda semana, de uma sacolinha a ser o maior cliente dele. E o mesmo tratamento a vida toda, nos respeitando, nos dando crédito. O cara nunca disse assim, ei, hoje vocês estão comprando demais. Nunca disse isso. O coração desse cidadão é gigantesco. E depois, né, o volume era tão grande que ele disse assim, Elano, Viviane, eu não posso mais vender a vocês. Aí eu
Pá, meu Deus, o que é que a gente fez? Por que é que o cara não vai querer mais vender a gente? Eu disse, na minha cabeça, a minha mulher é muito comercial. Campeã, campeã, campeã. Não vá atrás de vender nada a ela, não, porque ela vai comprar pelo melhor preço e você vai acabar tendo prejuízo. A vantagem dela é que ela paga, né? Mas ou o cara chega com um preço bem justinho ou ela não compra. E na minha cabeça só podia ter sido isso. Rapaz, o cara mesmo facilitando o crédito, né? Ela, não, isso aqui não dá, esse preço tá caro, não sei o quê. Mas, rapaz, o cara não tem mais margem para vender a gente, não vai mais vender. Mas na realidade é que a gente já estava comprando um volume tão grande que praticamente ele não tinha fôlego também financeiro dele para comprar mais tecido. Aí ele disse, rapaz, é porque vocês estão comprando quase tudo que eu compro. E aí... Não está sobrando para os outros clientes. Não está sobrando para os outros clientes, exatamente. Aí eu digo, e agora, solução, você pode fazer por isso? E a empresa crescendo. Sabe, nessa época, sei lá, a gente fazia já 20 mil peças, mês. Para quem começou com 36, 20 mil, estava rico, né? Total. Aí ele, não, mas eu vou fazer o seguinte com vocês. Vocês compram esse tecido, na época pouco, eram 2 ou 3 tipos de tecido. Vocês compram esses 3 ou 4 itens, desses 3 ou 4 fábricas de tecido. Está aqui o cartão. Imagina aí o cara fazer isso. Olha a bondade de um cara desse. Ei, está aqui, ó, você compra esse tecido dessa empresa, dessa empresa, dessa empresa, dessa empresa. Está aqui os cartões, o nome do representante aqui do Ceará. Você liga e pede para ele pedir referência a mim. Mas eu peça desse jeito, eles vão lhe atender. E assim a gente fez, né? Então esse cara, o seu Luciano Cajazeiras, que eu gosto sempre que as pessoas buscam ouvir a nossa história, fazer esse carinho, né, com ele. Ainda é vivo ele? É vivo, sim, é vivo, nosso amigo. Sempre que posso, chamo para a inauguração de uma loja. Eu fui há pouco tempo homenageado lá na Câmara dos Vereadores com a medalha Edson Queiroz, que o vereador Márcio Martins nos presenteou, né? E eu fiz esse depoimento lá na Câmara, né? Tinha mais de 400 pessoas presentes. A gente tem que ser justo, né, com quem nos ajudou. E ele foi, outra história bacana com ele foi que no dia da inauguração da nossa primeira fábrica, né, porque até então eu saí dessa casa, desse apartamento, o apartamento não tinha 60 metros de tamanho, né? E eu aluguei uma garagem praticamente em frente ao seu Luciano. Qual era a estratégia? Rapaz, faltou tecido, eu atravesso a rua e pego. Né? Não precisa... Just in time, aí da logística, né? Não precisa de nada. Eu atravesso a rua, estou ali, o cara me fornece, tudo bem. E aí fiquei, mas aí fiz a minha primeira fábrica e fui, lógico, convidar o seu Luciano. Seu Luciano, vou fazer a inauguração da fábrica e tal, está toda pronta, esperando. Ele já tinha ido lá na obra algumas vezes, né? E era como se fosse assim, era em julho, né? Nessa época agora. Era a época de São João. Aí eu queria, quanto é ela, né? Eu disse o dia, disse, rapaz, pelo amor de Deus, não posso não. Eu disse, por que, seu Luciano? Rapaz, é porque eu faço um São João, e na minha cidade, e eu sou eu que organizo e tal, é nesse dia. Eu disse, rapaz, não tem problema nenhum, porque eu só vou inaugurar quando o senhor estiver aqui. Rapaz, você não faz não um negócio desse comigo não, de jeito nenhum. Eu vou me sentir culpado. Seu Luciano, não faz sentido a gente inaugurar uma fábrica sem o senhor estar presente. Mas ela deixa para lá, rapaz, tu já convidou, já está tudo... seu Luciano, acalma o seu coração. Não faz sentido para a gente. Vá para o seu João. Vá para o seu São João, quando chegar eu faço a inauguração. E assim foi feito, né? E na época a gente prestou uma homenagem a ele. E a gente era conhecido no mercado relativamente, né? E eu disse lá, hoje vender para o Elane, para a Viviane, para a VIP Fashion é muito fácil. Porque a gente já tem um nome no mercado, as pessoas já nos conhecem. Se nós chegamos até aqui, né, naquela ocasião, eu queria agradecer ao seu Luciano, porque ele começou a vender quando a gente sequer tinha um cheque para dar. Então a gente tem que dar mérito, né, a uma pessoa dessa. São anjos que Deus coloca na vida da gente, né?